Meus irmãos, nós, como é de conhecimento de boa parte dos irmãos, estamos envolvidos já há um tempo com o estudo na carta de Tiago. Na semana passada, nós encerramos o capítulo de número 3, e então hoje nós, pela graça de Deus, iniciaremos aqui o nosso estudo no capítulo de número 4. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta escrita por Tiago, capítulo de número 4. E nós leremos juntos do versículo 1 ao versículo de número 12. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Nós, como temos feito algumas vezes, leremos todos juntos, porque assim todos nós participamos da leitura. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? E os que podem, digam amém. Graças a Deus pela leitura de sua palavra, que por si só é capaz de tratar conosco e mover o nosso coração. Então, como eu já tenho dito anteriormente, nós encerramos na semana passada, aí depois de umas 3 quartas-feiras, não tão longo, mas o importante capítulo de número 3
desta carta de Tiago. E agora, ao entrarmos no capítulo de número 4, ou olharmos para o capítulo 4, é importante que nós demos uma atenção especial ao versículo de número 1, porque ele é aquilo que nós podemos chamar de a nota de abertura deste capítulo. É verdade que quando Tiago escreve ou escreveu esta carta, ele não dividiu como está dividido. Porém, esta divisão, ela obedece uma ordem lógica. E é por isso que nós temos que olhar para o início do capítulo 4, porque tem algo importante de nos informar, no sentido de compreendermos relativamente bem e corretamente o capítulo de número 4. E se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 4, versículo 1 desse capítulo, e em comparação ao versículo anterior, que é o último versículo do capítulo 3, nós perceberemos que há aí um contraste. É importante dizer que, por contraste, nós não queremos dizer contradição. Pelo contrário, é algo que é contrário ao outro, é algo que é diferente do outro, é algo que é oposto. Então, por exemplo, no capítulo de número 3 e versículo 18, Tiago, ele encerra o capítulo falando a respeito da paz. Os irmãos devem se lembrar que nós encerramos na semana passada dando ênfase de que o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então é assim que Tiago encerra o capítulo de número 3 de sua carta. Quando nós lemos o primeiro versículo do capítulo 4, nós vemos o contraste, porque se o último versículo do capítulo 3, ele fala sobre paz, no primeiro versículo do capítulo 4, ele já começa tratando sobre o conflito carnal, um combate, o problema deste combate carnal. E é como se ele dissesse da seguinte forma: como falar de paz com vocês? Então é assim, ora, é o último versículo do capítulo 3, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. De onde vêm as guerras entre vós? É como se ele estivesse dizendo assim: eu estou falando de paz, mas como é que eu vou falar de paz com um povo que está em guerra? Como é que eu vou falar de paz com um povo que guerreia entre si mesmo? Então é assim que ele começa o capítulo 4, em contraste à forma com que ele encerra o capítulo de número 3. E aí, em resumo, o que ele fala a esses irmãos neste capítulo é: para vocês só resta uma coisa, para vocês só resta uma saída: caiam de joelhos diante de Deus, porque para vocês não tem outra saída a não ser se humilhar, a não ser se lançar, a não ser se render ao Senhor ou perante o seu Deus. Então, Tiago está, na verdade, utilizando desse capítulo para tratar sobre estas guerras que haviam entre esses irmãos, mas é também uma convocação, uma santa convocação a uma atitude de arrependimento. E isto é percebido já nos primeiros versículos do capítulo de número 4. Então, é basicamente assim que ele inicia esse capítulo. É assim que ele começa esse capítulo. E se nós formos, ou se nós dividirmos o capítulo 4 em partes, nós temos a primeira parte, que é do versículo 1 ao 4. E nesta primeira parte do capítulo, ele está falando claramente sobre aquilo que promove no interior estes conflitos. Ou seja, ele está falando sobre a causa interior de todos os conflitos que esses irmãos estavam tendo entre eles. Em outras palavras, é como se Tiago dissesse
que todas as guerras exteriores, elas na verdade vêm de guerras interiores. É isso que Tiago está dizendo. Ele começa perguntando: de onde vem, olha lá, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele não está falando de pelejas em vós, ele está falando entre vós. Então a peleja é externa, mas ele pergunta: de onde vêm essas guerras? Porque já de início ele está apontando para esta verdade, de que conflitos, guerras exteriores, elas têm a sua origem no interior das pessoas. Ou seja, é isso que Tiago está deixando claro aqui. Agora, é preciso lembrarmos que Tiago está escrevendo esta carta não é para ímpios, não é para incrédulos. Esta carta é para crentes, esta carta é para cristãos. Então é como se Tiago estivesse dizendo que essas guerras não eram guerras mundanas, ou não é nem mundanas, porque elas são mundanas. Não era uma guerra de mundanos, não era uma guerra praticada por incrédulos. Pelo contrário, se você olhar, por exemplo, o versículo de número 11, ele volta a usar aquela expressão que ele usa ao longo da carta: meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. E agora, novamente, no versículo 11 ele diz: irmãos, não, olha, é estranho, mas é isso: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Soa estranho quando a gente lê, mas na prática isso nem sempre soa tão estranho. Então quer dizer que tem irmão que fala mal um do outro? Bom, Tiago está dizendo que sim. Não sei hoje, mas naqueles dias, já naqueles dias, vocês estão rindo de quê? O que foi? Tiago já enfrentava esse problema e ele está tratando desse problema. Então, ele está falando a crentes, ou seja, e não são crentes ocultos, pelo contrário, são crentes membros da igreja, e que podemos dizer de outra forma, são crentes professos, mas que, enquanto crentes, não estavam dando testemunho de bom discípulo de Cristo. Então, Tiago está tratando sobre isso, e ele diz que na comunhão desses irmãos, e ele volta nesse assunto, é o que nós já tratamos, e ele retorna a esse assunto. Ele diz: na comunhão de vocês existe inveja e sentimento faccioso. Me parece, dá a impressão que Tiago se incomodava muito com o sentimento de inveja, o espírito de inveja e uma ação de divisão. Porque Tiago, de tempo em tempo na sua carta, ele retoma esse assunto. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 14, que nós tratamos na semana passada, ele já tinha tratado: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso. E parece que ele é repetitivo. Não é isso. É que de fato, olhe bem para cá, é que de fato Tiago está preocupado, porque isso estava dominando a igreja a quem ele escreve. E aí no versículo de número 1, ele apela à consciência desses irmãos, porque ele questiona: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ou seja, ele está dizendo, não são guerras travadas em seu próprio espírito. Ou seja, essa pergunta de Tiago, de onde vens, é como se ele dissesse: não é uma coisa lógica, não é uma coisa clara para vocês. Vocês não sabem que este problema, vocês não são como os de fora, porque os de fora estão em escuridão, os de fora ainda não receberam a luz. Não é o caso de vocês. Os de fora brigam entre eles, e isso é natural para eles, isso é normal, é de se esperar isso de quem não está na luz. Agora, vocês não saberem
que estes problemas que vocês têm é de ordem espiritual, vem do interior de vocês, porque Tiago, aqui entre os versículos 1 e 2, ele está trabalhando desejos errados que trazem desastre espiritual. Esse é o resumo. Os versículos 1 e 2, Tiago está mostrando o seguinte: olha, se vocês não cuidarem, se vocês não tratarem, se vocês não fizerem alguma coisa para tentar mudar esses sentimentos de vocês, o desastre é certo, a queda é fatal. Então Tiago também está servindo como uma voz de alerta, ele está servindo como atalaia, ele está servindo como alguém que cumpre o papel de advertir e avisar: olha, ainda há chance, mas é preciso que antes de qualquer coisa, vocês reconheçam que o problema está dentro de vocês. Então Tiago está apresentando e tratando sobre isso, e ele deixa claro que estes irmãos estão ou estavam nesta condição porque eles haviam colocado o coração nas coisas deste mundo. Tiago, ele faz uma relação entre desejar as coisas deste mundo e o nutrir sentimentos maus. Tiago está dizendo: ora, o culpado de vocês terem esses sentimentos não é Deus, aliás, não é nem o diabo. Tiago vai falar do diabo lá para o final desse capítulo, porque o problema, por incrível que pareça, o problema maior não é o diabo, o problema maior somos nós mesmos, quando nós inclinamos o nosso coração às coisas deste mundo. É como se Tiago estivesse dizendo: sabe por que vocês estão em dificuldade? Sabe por que vocês estão tendo conflitos? Sabe por que vocês não conseguem desfrutar dessa paz que eu falei agora há pouco, Tiago, que eu falei agora há pouco com vocês? Porque vocês deliberadamente decidiram colocar o coração de vocês nas coisas deste mundo. Porque o que é que Tiago está fazendo aqui? Ele está dizendo: olha, por natureza espiritual, o crente não era para viver em guerra, era para viver em paz, porque é da natureza de quem viver em guerra, é da natureza do mundo. É como se ele estivesse dizendo: desejos mundanos militam entre eles, ou seja, a carnalidade, ela se manifesta nessa guerra. Agora, não é natural de um crente espiritual viver nessa guerra, porque para o crente espiritual, o natural é o quê? Viver em paz, viver em harmonia. Agora, já que vocês inclinaram, dedicaram e depositaram o coração de vocês nas coisas deste mundo, o que é que vocês estão colhendo? Aquilo que é da natureza do mundo, que é guerra, que é conflito, que é facção. Olha o que ele diz no versículo 1: esses deleites que nos vossos membros, ou seja, ele está dizendo, é isso que está trazendo perturbação ao espírito de vocês. É por isso que vocês brigam, é por isso que vocês matam, é por isso que vocês espalham o conflito, porque vocês se... Pastor, você está falando de mim? Não, eu só estou falando o que Tiago escreveu, porque vocês se deleitam nas coisas desse mundo, nos vossos membros. É como se Tiago também dissesse: olha, sabe qual é o maior problema de vocês? É que vocês permitem esses desejos. É verdade que tem coisa que não dá para evitar. Agora, o que dá para evitar é a continuidade do desejo. É verdade que há situações em que nós nos vemos sendo pegos de surpresa. É verdade.
Não é disso que Tiago está falando. Tiago está falando o seguinte: sabe qual é o maior problema de vocês? É que vocês, além de terem esses desejos, que aí vamos tratar como algo inesperado, mas vocês permitem que esses desejos dominem o vosso espírito. Vocês não atuam no sentido de pará-los, de freá-los, de trabalhar uma contenção a esses desejos. E lembrem-se, esses desejos, é isso que ele está dizendo, são desejos infames e mais, são desejos que levam à perdição. O que Tiago está fazendo aqui, e lembrem-se que na primeira vez que na primeira quarta-feira desse estudo, eu destaquei que Tiago, ele utiliza-se volta e meia dos recursos usados por Jesus. E ele mais uma vez está apelando para isto, porque Jesus, ele claramente, por exemplo, Mateus 5, 21 e 22, Jesus deixa claro que o desejo é um problema sim, e Tiago está falando de desejos que se tornam um problema, e Tiago está seguindo esse princípio de dizer, olha, abrigar sentimentos ruins no coração viola os mandamentos, quebra os mandamentos. Ora, pastor, mas e quando o desejo? É isso que eu estou enfatizando. Ele vem. A questão é abrigar, mantê-los, não combatê-los. Agora, pastor, como é que ele faz isto? No versículo 2 fica mais claro, porque aqui no versículo 2, e em especial também no 3, ele fala sobre a recusa em fazer a vontade de Deus. Esse é o problema. A questão não é só o desejo, a questão é, quando o desejo vem, ao invés de vocês optarem por buscar a vontade de Deus, vocês recusam essa vontade. O problema não é o desejo quando ele chega, o problema é o que a gente faz quando ele chega. Chegou, o que você faz? Você escolhe abrigá-lo ou você escolhe cumprir a vontade de Deus? E como isso é feito na prática? Olha o que ele diz no versículo 2. Aí ele parece que ele foge do assunto, mas não. Ele diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. É como se ele dissesse o seguinte: olha, está vendo como cobiçar não é o caminho para alcançar o que você quer? Está vendo que invejar, desejar aquilo que não é para ser seu, não é o caminho para você ser feliz? Porque esta é uma artimanha do diabo, de ele colocar para você aquilo que você gostaria de ter dentro de um processo de carnalidade, como se aquilo fosse resolver a sua insatisfação. E aqui Tiago está dizendo exatamente isso. Vocês cobiçam, então é cobiçar o que não era para cobiçar, mas nada tendes. É como você correr e não sair do lugar. É como buscar e não encontrar. É como bater na porta, e quando a porta abre, você descobre que o seu problema não era a falta daquilo. E Tiago continua, ele diz, combateis e guerreais e nada tendes. Aí ele diz por quê? Ele diz porque vocês não pedem. Ele está dizendo o seguinte na prática: vocês desejam, vocês lutam, vocês correm atrás das coisas deste mundo. Agora, isto vocês fazem, e isto naturalmente leva vocês a se afastarem do quê? Ora, volte lá ao versículo 2. Ele termina o versículo 2 dizendo: porque não pedis. Quando Jesus diz pedi, e o que? Dar-se-vos-á.
Ele está falando sobre o quê? Gente, do que ele está falando? Pedir aonde? Por meio do quê? Oração. Então vai lá. Cobiçais, nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. Por quê? Porque vocês não oram. Ele diz: sabe por que vocês não têm nada? Porque vocês não pedem. Aí John Wesley, presta atenção nisso aqui. Aí John Wesley, ele comenta esse versículo, dizendo assim: vocês estão admirados desse povo não orar? Não é de admirar um homem cheio de desejos maus, de inveja e ódio, que não ora. Não orar é natural de um invejoso. Como é que alguém consegue orar com inveja no coração? Como é que alguém consegue ficar 30, 40, 50 minutos de joelho dobrado, falando com Deus que é puro, que é santo, que é todo poderoso, que é amoroso, que antes de pensar nele, pensa no bem do outro? Como é que alguém vai ficar na presença dele em oração, com o coração cheio de inveja, de ódio? Então Deus está nos ensinando que quando o coração está purificado, é natural que nós tenhamos uma vida de oração na presença dele. Então, um dos sinais de uma igreja carnal, materialista, egoísta. Eu estou usando muito essa palavra, eu estou para procurar para saber se ela existe, mas acho que não. Em si mesmada. É só ela, eu, para mim, em mim, comigo. Estes são sintomas de um povo que não ora. Agora existe uma coisa pior do que isso. Porque aí ele diz que existe um grupo que não ora, e me parece que esse grupo é o maior. Está todo mundo não. Está um grupo de joelho e ele está sentado. Eu fico imaginando em casa. Porque se no templo, que é lugar de oração, não ora, eu fico imaginando em casa. Não é porque hoje eu já orei tudo que tinha que orar. Que coisa, velho. E o que é tudo que eu tinha que orar? Então tem um grupo que não ora. E não ora por quê? Por causa desses sentimentos. Mas aí ele fala de um outro grupo. Olha o 3. Aí ele fala de um grupo que pede. Pedis e não recebeis. Aí você fala assim, é contraditório. Não, não é contraditório. Mas esse povo pedia ou não pedia? Pedia e não pedia. Tinha um grupo que não pedia e tinha um grupo que pedia, mas pedia mal. Por quê? Justamente, está lá, é muito claro. Porque vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Tem gente que pede muita coisa para Deus, e esse não é o problema. E aí diz, Deus não me dá. Não, mas Ele não vai dar. E por que Ele não vai dar? Porque Ele sabe para que você quer. Porque se você disser, me dê, Senhor, para que eu possa compartilhar, é na mesma hora. Porque o maior interesse de Deus é que você não seja alvo da bênção dEle. Ele quer que você seja canal da bênção dEle. Deus nunca me abençoa para ser abençoado. Esse não é o espírito do cristianismo. Deus nunca vai me abençoar para alguém olhar e dizer, pastor Elias é abençoado. Eu não quero ouvir isso.
Eu quero ouvir, sabe o quê? Como a minha vida é abençoada pela vida dele. Porque é para isso que a gente existe. A gente não existe para a bênção parar na gente, a gente nadar. Eu estou nadando na bênção, meu irmão. Eu lá quero nadar na bênção. Eu não quero uma piscina de bênção. Eu quero ser um canal da bênção de Deus para a vida dos meus irmãos. O dia que nós entendermos isso, você não vai precisar nem pedir. Tem 10 reais e ainda diz assim: como eu queria ter 12. Aí Deus diz: não vou nem te dar mais 10. É muito simples. É só olhar. Primeiro, o ato da criação. Deus criou todas as coisas para quê? Não é para Ele. Se Ele não tivesse nos criado, não mudava nada para Ele. Aliás, Ele ia ter menos trabalho. Acho que Ele deve olhar e falar assim: rapaz, mas que trabalheira que vocês me dão. Vocês devem, eu estou para falar. Dá vontade de falar uns negócios, mas não pode. Mas eu acho que Deus olha e fala: gente, que eu fui fazer? Que o povo que me dá trabalho. Quem, pastor? Nós. Tem hora que você olha para uma pessoa e diz: não te aguento mais. Imagina, Deus com todo mundo. E tem gente querendo ser Deus. Deve ser difícil ser Deus. O negócio difícil deve ser Deus. E o diabo querendo ser Deus. Isso é loucura. Para que Deus criou? Para beneficiar os outros. Para que Deus chamou Abraão? Deus não falou: olha, eu vou te abençoar para te honrar. Aí você ouve essas histórias: Deus está me honrando. Está te honrando o quê? Não, eu ganhava tanto, agora estou ganhando 200 a mais. É a honra de Deus na minha vida. Você está com problema, irmão. Olha como muda. Deus está me dando isso para eu poder fazer alguma coisa a mais por alguém. Ele não vai acrescentar só 200, não. A gente precisa ser menos egoísta. A gente precisa pensar mais no outro durante o dia. Aí Deus chega para Abraão e diz: seja abençoado. É isso? Não. Sê tu uma bênção. Você não vai ser abençoado, você vai ser a própria bênção. E como é que é ser a própria bênção? Então aí ele explica: em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Isto é, a minha bênção não vai parar em você. A minha bênção vai passar por você. E através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Esse é o princípio aqui. Vocês pedem e não recebem. Porque vocês pedem mal. Vocês não oram com sinceridade, porque se vocês orassem com sinceridade, Deus está pronto para ajudar. Oh, glória a Deus. E o espírito egoísta não prevalece na presença de Deus. Aliás, quanto mais próximo de Deus, mais diremos como Jesus disse: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Quanto mais perto de Deus, menos pensaremos em nós. Quanto mais perto de Deus, mais pensaremos no bem do próximo, no bem das pessoas, no bem da igreja. E eu, pastor, Deus não te deixará faltar absolutamente nada. É como se Tiago estivesse dizendo: enquanto não orarmos corretamente,
Repita bem forte para a senhora vez só, se você quiser, é claro. Diga: não basta orar, é preciso orar certo. Oração tem das mais variadas. A Radassa mesmo hoje me falou que uma amiguinha dela falou: eu vou trazer água benta para jogar em você. Aí a Radassa falou, me contou que falou assim para ela: vai o quê? Água benta. Aí ela falou: o que é isso? Eu vou jogar água na sua cabeça para sabedoria, e aqui no coração para um sentimento bom. A Radassa falou: não preciso disso não. Eu não preciso disso não, eu já estou abençoada. E tem vários tipos de oração. Isso para alguém é oração. E ainda falei para ela: acrescenta para ela que você já tomou banho também, não é que está tudo bem com você. Então tem vários tipos de oração. Há pessoas fazendo oração, mas não basta orar, tem que orar certo. Porque enquanto vocês orarem errado, vocês continuarão com essa guerra interior. E o que é orar certo? É alinhar o seu coração ao de Deus e pedir o que Deus quer que você peça. Oh, glória a Deus! E aí, se a palavra dele estiver em nós e nós estivermos nele, pediremos tudo o que quisermos, mas só vamos querer o que ele quer. E aí ele mesmo tem interesse de nos atender. Eu creio pelo poder da palavra de Deus que ele vai alinhar o nosso coração ao coração dele, e a nossa oração será atendida, porque ela será um instrumento de Deus operar a vontade dele na terra. Diga bem forte, por favor: a oração não é instrumento de autossatisfação. Diga: a oração é um instrumento por meio do qual Deus materializa a vontade dele na terra. Então, quando Deus diz assim: ore um pouco mais, igreja, clame um pouco mais, não é que ele depende da sua oração, ele está dizendo: participe do que eu estou fazendo, entre no meu trabalho, entre na obra que eu estou realizando. Eu quero que vocês façam parte. Não é que eu dependo da sua oração, não. Eu só quero que vocês participem. Eu só quero que vocês clamem pelo que eu quero fazer, e eu farei, e vocês olharão e dirão: glorificado seja o nome daquele que cumpre a sua vontade na terra. Mas para orar, tem que estar com o coração puro. E aí no versículo 4, ele então dá outro caminho, que é o caminho da ruptura com o mundo. Rompam com o mundo. E olha como ele começa, o versículo 4, por favor. Adúlteros e adúlteras. Que palavra forte. Ele vai para o extremo. E esses adúlteros e adúlteras não é só no sentido de infidelidade conjugal, é de infidelidade a Deus em tudo. Aí ele usa a expressão aqui, ó: não sabeis vós? Isto é, isso não é claro para vocês, não? Vocês como crentes não sabem? É de admirar vocês como crentes não saber que a amizade do mundo. O que é mundo aqui? Mundo aqui é tudo aquilo que se opõe a Deus. Então, um vídeo de 30 segundos, que no mundo que nós vivemos hoje
A mentalidade e a tecnologia tem uma capacidade de, conjuntamente, em 30 segundos, informar tanta coisa. O que eu levo 10 páginas de um livro para tentar expressar um negócio, esses vídeos em 30 segundos, eles derramam tudo ali. Um vídeo de 30 segundos pode ser algo consumido por um crente, algo que em nada honra a Deus. Ah, pastor, mas não tem maldade nenhuma. Não existe campo neutro. Não existe campo neutro. A neutralidade é a vulnerabilidade do crente. Fique neutro. Vou falar aqui. Fica em casa na hora do culto. Fica lá. Faz igual Davi. Aliás, vou te dar até um conselho. Fica na varanda. Fica lá. E a varanda hoje é o celular. Não baixa a cabeça e nem olha para o lado. Olha para cá. A varanda que derrubou Davi, hoje é o celular. Fica em casa, fica. Enquanto os irmãos estão aqui louvando a Deus, já tem pouco culto. Pastor, sério que o senhor acha que é pouco? Eu acho. Pois eu acho. E desliga o celular também. Aí, tá vendo? É isso aí, ó. São as distrações. São as varandas que vão nos... E eu vou falar o que está arrebentando o meu coração. Fique em casa. Os irmãos da igreja, e eu estava falando, pois eu acho pouco, porque se a gente reconhecesse mesmo o quanto a gente precisa de Deus, a gente ia ficar de joelho na presença dele 24 horas por dia. É que a gente perde a noção de quem a gente é. A gente perde a noção da nossa necessidade. Mas o Senhor está dizendo hoje para nós: escapa-te por tua vida. É hora de guerra, não fica na varanda não. É hora da batalha, não fica na varanda. Vai para a guerra. Mas hoje à tarde eu pensei comigo, eu não vou falar mais isso. Eu não falo mais. Eu não vou ficar falando para o povo ir para a igreja. Pois eu falo. Porque essa é a minha missão. Eu estou aqui nessa cidade como atalaia de Deus para você. Proteja a sua casa, meu irmão. Proteja a sua família, meu irmão. E você não protege a sua família indo jantar, ir para o shopping na hora de culto. Hora de culto não é hora de shopping. Ah, é para cuidar da família. Cuida da sua família dentro da arca. Não tem hora para ir não? O mundo quer te engolir. O mundo quer me engolir. Tiago declara: vocês têm que decidir. Decidam. Tomem uma decisão, jovens. Tomem uma decisão, adolescentes. Tomem uma decisão, obreiros. De que lado vocês estão? Briga pela direita e pela esquerda o tempo todo. Eu sou de direita. Não, eu sou mais ao left. Mas aí quando o assunto é céu e inferno, é light, é de centro.
Na política eu tenho lado. Tá, e na vida espiritual? Não, aí eu levo eu sou equilibrado. Se é para falar de carnalidade, a gente fala. É para ganhar. Ganhar? Ganhar o quê? Espaço? Para quê? Tiago está falando, decidam. Porque se somos de Deus, preste atenção nisso aqui, eu vou encerrar aqui. Ele está dizendo, olha, se somos de Deus, a amizade do mundo, preste atenção aqui. Se somos de Deus, é isso que ele está dizendo lá. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Isso aqui está claro. O que ele está dizendo é, se somos de Deus, a amizade do mundo não é que tem que ser deixada por nós. Se eu sou amigo de Deus, o mundo vai me deixar. Não é eu olhar para o ímpio e falar, não quero amizade dele. Não. É que se você for para ser o crente que é para ser, o ímpio vai olhar e vai dizer, não dá para andar com ele. Se o ímpio tem liberdade de ser ímpio na sua presença, tem alguma coisa errada. É igual quando um aluno perguntou para um professor, professor, fala, a perseguição à igreja torna a igreja mais forte? O professor pensou um pouco e falou assim, não, uma igreja forte será perseguida. Ou seja, se não é perseguida, é porque não incomoda. Está tudo no mesmo balaio. É farinha, completa a frase. É isso que Tiago está dizendo. Se vocês têm amizade com o mundo, vocês são inimigos de Deus. Porque se somos de Deus, o mundo vai nos expelir. Em outras palavras, se agarrarmos a qualquer caminho errado, tratando como amigo qualquer, tratando como amigo, nos tornamos inimigos de Deus. E não temos mais base para dizermos que somos discípulos de Cristo. Por quê? E aí é do versículo 5 ao 10. Porque Deus quer um povo santo. Mas Deus é exigente demais. Ele diz, quem quiser. Quem quiser. Negue-se. Tome a cruz e siga-me. E quem não quiser, será condenado? Não, já está condenado. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele nem precisa. Já está todo mundo condenado. Jesus é amor, né, pastor? É, amor. Ainda põe a mãozinha no coração. Jesus é amor, né? É, amor. Amor que só. É por isso que ele não veio para julgar, nem para condenar. É verdade. Então ele não condena ninguém. Não. Ele falou para a mulher, ninguém te condena? Não, nem eu. Aí tem gente que, está vendo como ele é lindo? Ele é lindo, ele é lindo. Olha como ele é lindo. Olha como ele é doce. Olha como ele é. Ele é tudo para mim. Está vendo? Ele não me condena. Quem é você para me condenar, pastor? Não, também ninguém. Então, está tudo certo. Não. Então, por que ele não condena? Porque está lá o texto. Aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado, será salvo. E aquele que não crê, já está condenado. Então a gente nasce condenado? Nasce condenado. E aí, como é que é? Quando eu confesso Jesus, ele me justifica nele.
E quem não é justificado nele? Está condenado. E ele não condena ninguém. Então aí Tiago fala, decida de que lado você quer ficar. Se você é do mundo, não é de Deus. E se é de Deus, não é que você não vai querer o mundo, é o mundo que não vai querer você. Sabe aquela amizadezinha escondida? Vai acabar, vai dissolver. Aquela amizade, é só amizade, mas ninguém pode saber dela. Ninguém sabe dela. Porque escreve e apaga. Ninguém sabe. Ninguém é muito ninguém. Deus sabe. Você sabe. A outra pessoa sabe. E sabe quem é pior que sabe? O diabo. Porque o maior interessado em propagar essa amizadezinha é o diabo. Porque ele não leva o homem a pecar para dar prazer ao homem. Ele leva o homem a pecar para destruir o homem. Tiago está falando, quer proteção? Seja amigo de Deus. Quem deseja ser amigo de Deus aqui, se coloque em pé adorando ao Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, vamos ser amigos de Deus.